Oi, gente, tudo bem? Adriana aqui do CAP de São Carlos. Voltamos então com a live. A gente estava com um probleminha aí para conseguir entrar, né? Os comentários também não tava aparecendo nada do que vocês comentaram para mim, dando boa noite aí, né? Boa noite. Alguém tinha perguntado alguma coisa na outra. Depois eu até leio, porque para mim aqui no ao vivo não apareceu nada, tá? Então, vamos começar então essa live, papel e caneta na mão, que nós vamos falar da Jussara Hoffmann, né? Jussara Hoffmann, clássica de concurso. Se não é esse, é o outro, avaliação mediadora, né? Que sempre cai nos concursos, é super clássico essa autora. Não é uma autora complicada de entender, é uma autora fácil. Se você consegue as palavras-chave, né, dessa autora e não confunde, ela é uma autora super fácil de entender, né? Não vejo a Jussara com grandes problemas aí não para entendê-la, tá? Então, nós vamos começar então outro bloco, né, do nosso curso aí de Sorocaba. Nós vamos começar o bloco da avaliação, né, da avaliação educacional. Então, se vocês pensarem nessa palavrinha, o Lucchesi fala isso, né? A questão da avaliação perante a lei, artigo 24, inciso 5, né, da LDB. Como é a avaliação no ensino? A avaliação, ela é contínua e cumulativa, os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, não é isso que tá lá na lei? Então, a gente tem que pensar a avaliação desses autores todas nela, né? Nessa linha aí, então, a avaliação. E por que ela chama, né? A questão, ela fala, avaliação e educação infantil, um olhar sensível e reflexivo sobre a criança. Porque a Jussara tem um livro, um artigo, né, da avaliação mediadora. A avaliação mediadora, ela utiliza o Vygotsky, né? Por isso que ela fala mediadora, a questão da mediação, ou seja, a intervenção no outro, né? Então, a avaliação mediadora vem daí, na questão de mediar essa relação, vamos falar assim, tá? Então, ela vai falar assim, avaliar na concepção mediadora, portanto, engloba necessariamente a intervenção pedagógica. Não basta estar ao lado da criança observando-a. Planejar atividades e práticas pedagógicas, redefinir posturas, reorganizar o ambiente de aprendizagem e outras ações com base no que se observa, são procedimentos inerentes ao processo avaliativo. Sem a ação pedagógica, não se completa o ciclo da avaliação na sua concepção de continuidade. Ação, reflexão, ação. Ou seja, por isso que a gente fala a avaliação, a gente no Brasil, né? Quer ler? A avaliação, ela é contínua e cumulativa. Se você não observar esse ciclo, né? Ela vai falar, se você não observar, né, os procedimentos e fazer a intervenção, você não completa o ciclo. Ação, reflexão, ação, tá? Então, a primeira ideia é essa que ela vai lançar aí no livro, né? Bom, como ela vai falar da avaliação e educação infantil, então nós vamos pensar como é que a lei coloca, já que é pra gente, vamos linkar já? Como é que a lei coloca que é a avaliação? Eu gosto lá de fazer no CAP presencial sempre essa pergunta, né? Tem avaliação na educação infantil? Tem avaliação na educação infantil. O artigo 31 da LDB nos diz como tem que ser a avaliação na educação infantil. Ela é o quê? Observação, registro e documentação específica que permita testar o desenvolvimento da criança. É isso que está escrito lá. Então, se a gente for pensar nessa observação, reflexão e mediação, isso quer dizer que a avaliação na educação infantil envolve um conjunto de procedimentos inerentes ao fazer pedagógico, né? Os princípios que embasam a avaliação norteiam o planejamento, as propostas pedagógicas e a relação entre todos os elementos da ação educativa. Eles se refletem de forma vigorosa em todo o trabalho da escola. Então, a observação, a reflexão e
A ação caracterizam a avaliação continuada. Ocorre em tempos, não estanques limitados, né? Pode se dar de forma simultânea ou paralela, na dinamicidade que caracteriza o próprio desenvolvimento infantil. Então, essa avaliação na educação infantil, a gente tem que estar observando, né, a criança, observando tudo que ela faz para então fazer a intervenção pedagógica e aí a reflexão. E ela fala que esse livro é muito interessante, né? Principalmente os professores de educação infantil, ela trata isso no livro também, a questão dos relatórios, né? Quando você faz um relatório da criança e você estabelece marcos, né? Então, a criança de 5 anos, sei lá, tem que pular com os 2 pés. João, que não pula com os 2 pés, ele tá atrasado. E se você for pensar nessa avaliação mediadora de observação e de reflexão, não, o João tá no tempo dele, né? Então, essa é a questão da avaliação na educação infantil. Aí ela vai colocar alguns pressupostos básicos, né, da avaliação, né? Ela vai falar que esse termo, avaliação mediadora, né, que ela desenvolve desde 1981, né, é que faz toda a diferença. É uma postura mediadora do professor, né? Então, sem a promoção de desafios adequados, a partir que este observou e refletiu, é altamente improvável que as crianças venham construir de maneira mais significativa possível os conhecimentos necessários ao desenvolvimento, isto é, sem que ocorra uma ação pedagógica mediadora, desafiadora e provocativa, né? Então, sem que o professor faça a intervenção, a avaliação, ela não poderia ocorrer, porque ela depende do planejamento, né? E aí ela vai tratar do Vygotsky, né, como eu já falei, a questão da mediação, Piaget também, né, a questão da zona de desenvolvimento proximal, que é onde age o par mais experiente. E no capítulo 2 ela vai falar avaliar na educação infantil, é uma pergunta, né, avaliar na educação infantil, e aí ela vai estabelecer, né, o que eu já falei no artigo 31, que essa avaliação na educação infantil, ela não tem o objetivo de promoção para o ensino fundamental. Então, isso é a primeira coisa, né? A educação infantil, ela é a primeira etapa da educação básica. Apesar dela ser a primeira etapa da educação básica, ela não tem o caráter de pré-requisito para o ensino fundamental, né? Então, isso também a gente tem que pensar nessa educação infantil aí, tá? E aí ela vai falar um olhar sensível e reflexivo sobre a criança, né? Então, como a criança descobre, conquista seu mundo, de forma que ela domina a língua, né? A complexidade do vocabulário. Então, esse é um primeiro passo, né? Tendo em vista o alcance daquela criança, né? O seu significado primordial de acompanhar e compreender o desenvolvimento infantil, né? E replanejar essa ação educativa. Sugiro que os professores reflitam sobre as questões acima, né? Que ela coloca. E sugiro ainda, né? Que façam perguntas sobre a criança, né? Um dos pressupostos é que seu caráter investigativo e mediador, e não constatativo, né? De constatar o que a criança consegue fazer ou não. Você vai desafiar, problematizar essa criança para então ela consiga alcançar o desenvolvimento, né? Então, é essa a grande questão da educação infantil, né? Essa questão aí que permanece, né? Os professores, não na intenção de um julgar negativo ou positivo sobre a criança, mas sim o que ela é capaz de fazer. Pensar nisso, né? O que ela é capaz de fazer. Bom, aí ela vai, né, tratar mais um pouquinho, vai dar alguns exemplos, né? Vai chamar o Gardner na questão das múltiplas, né, inteligências e tudo mais, né? Essa questão de que tem muita
inteligência envolvida aí, né? Quem leu aquele livro do Gardner sabe, né? Cada vez que ele lança você descobre uma inteligência nova, né? E como isso é rico, né? Como a gente sabe, né, dessas inteligências e como o desenvolvimento, né? Então, ela vai depois tratar no capítulo 3 especificamente, né, a avaliação e o desenvolvimento infantil. E aí, nesse capítulo, né, nessa parte do livro, ela vai falar que a concepção construtivista interacionista do conhecimento provoca o outro olhar sobre o desenvolvimento infantil e, consequentemente, sobre as suas posturas avaliativas, né? Segundo Piaget, a criança constrói sua interação com o objeto, que a gente já falou, né? Fenômenos físicos em gerais. O que quer dizer que existe um sujeito ativo desde o nascimento. Então, outra questão também, a gente enxergar essa criança como protagonista num ser ativo, né? A base, ela traz isso, a criança como um ser ativo, né? Bom, aí ela vai falando essa questão do Piaget, vai tratando o desenvolvimento, né? Vai falar, porque depois ela pega a questão do Vygotsky também, né? Nesse capítulo 3, que ela fala que as crianças, então, têm possibilidades, né? A autora fala da concepção construtivista e interacionista, ela junta o Vygotsky e o Piaget, tá? Por isso que ela fala construtivista e interacionistas. Por quê? Porque com o Piaget, ela vai colocar que a criança é ativa na construção do conhecimento. Com o Vygotsky, que é interacionista, ela vai colocar o quê? Que então ela precisa daquele outro mais experiente para se desenvolver. Então ela une esses dois autores aí, essas duas ideias, que é mais ou menos o que a gente também trabalha na sala, né? Ela une então essas duas ideias deles aí, né? E aí, segundo Vygotsky, né, a mediação como intervenção pedagógica, né, desafiadora, é tarefa essencial do avaliador, cujo papel é desenvolver estratégias desafiadoras para as crianças, a partir de conceitos que já construiu, levantamento prévio, né? Alcance formas mais elaboradas da compreensão da realidade. Então, a pergunta da Feira aí, né, é que como que abrange isso? Primeiro, ela pega o Piaget falando que o indivíduo é ativo na construção do conhecimento. Ela pega o Vygotsky e coloca ele na questão da mediação, na questão da intervenção do outro mais experiente. Então, por isso que ela fala que a criança, né, constrói os conceitos a partir daqueles que ele já tem. O Vygotsky fala isso, né? Novos conceitos são construídos com base no já existente. Então, quando o olhar do professor avaliador, ele vai ser um provocador, um desafiador, né? E com isso, vai sair a questão da avaliação como exame, né? Como prova, como ele não consegue pular com os dois pés, ele tá atrasado. Não. O menino não consegue pular com os dois pés, ele não está atrasado. Por que ele não está atrasado? Porque eu tenho que fazer atividades, eu tenho que fazer intervenções ali, vivências, que a educação infantil é vivências, né? Eu que sou diretora de creche, tenho falado tanto essa palavra, vivências, né? Pedagógicas, né? Por conta dos campos de experiência da base. Então, esse menino, eu tô dando exemplos muito simples, né? Esse menino que não consegue pular com os dois pés, ele não está atrasado em relação ao José que pula com os dois pés. Eu preciso fazer intervenção, preciso fazer vivências pedagógicas ali para que ele pule com os dois pés. Essa é a minha função de professor, né? Não é só eu assinalar num relatório, como tem os relatórios da educação infantil, pula com os dois pés? Não. Pula, não. Né? Não sei o que, não. E o que eu, professor, faço? Né? Então, é por isso que ela fala a ação, a reflexão e a ação. Né? Então, é isso que ela vai tratar aí no terceiro capítulo, tá? Aí ela traz, é muito bom esse livro, mas é muito bom, tá? Eu indico muito que vocês tenham ele é muito bom, tá?
as ações favorecedoras do desenvolvimento. E aí ela vai falar que na prática da avaliação mediadora, né, a educação na educação infantil parte do princípio de cada momento da criança, da vida da criança, representa uma etapa altamente significativa e precede as suas próximas conquistas, né? Que a educação infantil é essencial para a vida futura, né? Isso aqui eu vou usar com as minhas professoras, com as professoras lá da escola, né? Nós estamos fazendo HTPCs formativos, né? Então, avaliar é construir estratégias de acompanhamento da história que cada criança vai construindo ao longo da vivência na instituição e fora dela, participando dessa história. Ela puxa até a Cami, né? Vai falar a questão da maturação, né? Segundo a Cami, a questão do desenvolvimento da inteligência passa por 4 fases: a maturação biológica, experiência com os objetos no campo da natureza e da matemática, né, física, a transmissão social e a equilibração, né? Ela vai puxando a cama aí, né? E aí ela vai falar que tem que estar atento a todos esses fatores que são indissociáveis, né? Aí ela vai dar o exemplo do caminhar do bebê, né? Então, quando se passa a se locomover com independência, amplia sobremaneira o seu espaço de exploração, né? Ele pode procurar brinquedos, ele descobre as propriedades de relações, ele começa, né, a amassar, jogar, derrubar. Ele tem essas relações sociais e afetivas, porque daí ele não fica mais deitado, né, nem engatinho, ele já tem ele consegue autonomia para poder explorar essa questão emocional, né? Então, ao avaliar uma criança, deve analisar seus avanços, né? Ela vai falar que ao avaliar uma criança é impossível avaliar os seus avanços em determinadas áreas. Quando você vai avaliar, né, observação, avaliar e o registro, você não vai só olhar naquela área, né? Então eu falei na área motora de pular com os 2 pés, mas o quanto isso também está envolvido, né? Então, por isso que as crianças, né, são essa avaliação na educação infantil é uma coisa assim, pra gente que estuda, é uma coisa que parece ser tão óbvia, né? Que você fala, nossa, quem é que vai classificar a criança e tudo mais? Mas a gente tem que falar, né? Então, essa questão da avaliação da criança pela criança, né? Do que ela consegue fazer, né? Então, é isso que ela vai tratar aí, tá? Aí depois ela vai dar é uma pesquisa, né? Ela vai dar alguns exemplos de crianças e tudo mais que ela traz, né? E aí, ela vai trazer exemplos de fichas avaliativas, que é isso que eu tava falando, né? Que muito lugar usa as fichas avaliativas, né? Que são, as fichas avaliativas são vistas como o quê? São vistas como tradicional, né? Como avaliação tradicional. Então, ela vai colocar essa questão desse processo avaliativo, então, dessa consciência, dessa intervenção do professor, ação, reflexão, ação, tá? No capítulo 4, ela vai trazer, né, os elos da corrente, observação, diálogo e reflexão, né? Então, ela vai falar que ela aprendeu muito a exercitar esse olhar dela quando ela atuou como orientadora de estágio na educação infantil, né? E aí ela vai falar, né, que entendia principalmente as creches, né, criança até 3 anos, e aprendi muito com os bebês, que ainda não falam, a comunicar-se de maneira admirável e de seus jeitos diferentes. Ou seja, a criança não fala, né? Mas elas não se comunicam, elas se comunicam assim, né? E aí ela vai trazer essa experiência, né, desse acompanhamento como professora de estágio, né, de estágio supervisionado. E ela traz alguns relatos, né, como que foi acontecendo essa questão, né, dessa avaliação, o quanto a criança sabe, né, o quanto ela consegue se desenvolver. É maravilhoso, tá? Bom,
Aí depois ela vai tratar sobre observar para julgar ou para desafiar. Essa é a grande questão, porque o Lucchesi também fala, né? Essa é a grande questão do professor. O professor, ele avalia para julgar ou avalia para desafiar, né? Você faz um julgamento, o Lucchesi fala isso, um julgamento de valor, né? Você atribui um valor àquela produção do aluno, ou você vai pensar num desafio. Quando eu faço um desafio, o Zabala coloca também, né? A questão da avaliar para as competências. Você tem que colocar um desafio, uma situação, um problema para o aluno resolver. Aí você vai saber se ele é competente ou não para aquilo, né? Não só pergunta e resposta da maneira tradicional, da maneira do exame. Então, quando ela fala observar para julgar ou para desafiar, né? Então, observar, pensar da continuidade da atividade é bem diferente do que observar o grupo para ver se as crianças gostaram ou não da atividade, agir ou não de uma determinada maneira, alcançar ou não os resultados esperados, né? Pelo professor ao termo de uma situação proposta. Para que explorar os materiais, é preciso um ambiente livre de proibições ou de limitações e professores interessados verdadeiramente em brincar junto, oportunizar vivências enriquecedoras às crianças, né? A criança não pode se sentir integrada a uma escola que lhe proporciona uma situação constante de prova, de teste, onde a tensão se mantém e onde a criança e sua família são pré-julgadas, por isso que eu falei do exame, né? Pré-julgadas e responsabilizadas pelo fracasso. São crianças que não passam numa prova de ritmo, que não sabem fazer uma batucada, que não têm equilíbrio e coordenação motora, né? Que andam em muros, que não tem discriminação auditiva, que não reconhece os cantos do pássaro. Quando ela coloca isso, ela coloca a questão dos relatórios descritivos, né, de avaliação. Então, essa questão dos relatórios, né, e como e quanto a gente vê, né, ainda nas escolas, né, essa questão, então, desses relatórios descritivos, do que a criança consegue ou não, e não consegue enxergar a criança como um todo, né. E aí ela vai falar, então, das análises, né? É bem longo esse capítulo, né? Que ela vai tratar, então, das análises. E aí ela vai chegar, então, a um acompanhamento reflexível, né? Reflexivo, então, oportunizar pelo professor a exploração de objetos, de situações, repetir a variação de objetos, introdução de novos objetos ou novas situações. Então, esse é o olhar desafiador do professor, né? Não é um olhar de julgamento. Ah, o menino não consegue. Ah, ele não consegue, ele não consegue. Acabou. Não, ele não consegue, mas eu vou fazer isso. Por isso que ela fala que é uma observação atenta. Se você não tá observando lá que o João não consegue pular com os 2 pés, né? Se você nem percebeu isso, nem teve esse olhar atento às suas crianças, como é que você vai propor atividades desafiadoras? Você não vai, né? Ele vai continuar sem pular com os 2 pés e assim ele vai para o ensino fundamental e foi, né? Então, quando ela fala desse olhar sensível, é isso. Quando fala que, e é lei, né, gente? É lei, é observação e registro, né? É lei. Então, o professor ter esse olhar sensível, né? E reflexivo sobre a criança, né? Me mostra o livro? Tem nas escolas. Tem nas escolas, tá? Muito tempo atrás tem nas escolas. Pode pegar que tem. Tá lá na sala de leitura, tem nas escolas, tá? Veio para as escolas. Bom, programa do governo. Veio. Bom, aí ela vai colocando nessa questão e vamos chegar lá no planejamento e avaliação, tá? Que é o capítulo 5. No capítulo 5 desse planejamento e avaliação, o que ela vai falar? Ela vai falar, se você não tiver um planejamento para essa atividade, essa vivência, como que você vai ter um olhar avaliador? Né? Então, como você vai fazer uma avaliação se você não planejou? Tá? Então, essa questão, elas andam juntas. Então,
um processo avaliativo mediador não entra em sintonia com um planejamento rígido de atividades por um professor, com rotinas inflexíveis, com temas previamente definidos por unidades, em que as suas vivências, experiências e os contextos de vida das crianças não sejam levados em conta. Cai nas provas os 3 princípios norteadores da avaliação? Eu não vejo, o que eu vejo mais nas provas é perguntando sobre o que é avaliação mediadora, no mais, assim, tá? O que eu vejo é mais isso, tá? Quando a pergunta é de Hoffman, é mais geral, né? Uma pergunta mais geral sobre ela, sobre o que é mesmo a questão da avaliação, né? A mediadora, o que significa isso, tá? E então eu falei do planejamento, então centradas em próprias tarefas, de cumprir, isso não combina, né? Então combina o quê? O que as crianças precisam aprender, o que elas querem aprender é um outro subtítulo que ela vai tratar, né? Então ela vai falar definindo os objetivos, que tem os planejamentos, né? E como se constrói a educação infantil. Bom, aí depois ela vai tratar lá, compondo o cenário educativo, ela vai falar sobre essa questão, então. Ela vai falar, então, sobre a questão desse planejamento. Então, vai falar das áreas do desenvolvimento infantil, das áreas do conhecimento e das atividades práticas e projetos pedagógicos, tá? E aí ela vai tratar esses projetos pedagógicos e a questão da avaliação, como faz a questão da avaliação mediadora nesses projetos pedagógicos, tá? Ela traz muitos relatos de professores por conta da pesquisa mesmo que ela fez, né? Com crianças, com bebês, crianças pequenas. E aí depois no capítulo 7 ela vai trazer qual o papel do professor ao avaliar. Então, qual é o papel, né? Então, no ato avaliativo, a interação educador-educando é sempre subjetiva, tá? O que o professor diz do educando é resultante da relação que estabelece com esse, fazendo a questão, né, revelando por meio de avaliação, suas concepções teóricas e tudo mais. Então, o papel do professor ao avaliar é mais ou menos a ideia do Lucchesi, né? O professor, ele faz a questão da tomada de decisão, né? Então, o professor, ele toma a decisão quando faz a avaliação, né? A Vera até respondeu para o Ricardo aí, né? Quais são os princípios da avaliação, e em outras palavras é isso, né? É a questão de você tomar a decisão, né? Então, o Lucchesi trata isso. Então, a avaliação, ela é sempre para o professor, nunca para o aluno, né? Então, tem essa também, você está avaliando o quanto o seu aluno conseguiu absorver, aprender daquele conhecimento que você passou para ele, né? Então, essa é a questão da avaliação. Não é uma avaliação na visão de exame, tá? Da visão tradicional de pergunta e resposta. Eu uso a avaliação para que eu possa castigar os alunos, como era usada a avaliação antigamente, né? Todos eles, Lucchesi, a Hoffman, todos eles da avaliação é sobre isso, tá? É sobre a avaliação da aprendizagem, não a avaliação do rendimento escolar, né? Então, da avaliação para a pedagogia do exame. E aí ela fala, né? O processo avaliativo inicia antes mesmo dele conhecer as crianças e iniciar a trabalhar com elas, né? No primeiro dia de trabalho, ele já escolhe as histórias, planeja, prevendo o tempo, o ambiente, a continuidade. Então, né, aí ela vai trazer narrativas de algumas professoras, né? E aí depois ela vai falar a questão desse olhar interpretativo, né? A avaliação parte sempre da interpretação do que se vê. Envolve concepções, sentimentos, experiências, né? E a avaliação, é importante você marcar isso, a avaliação, ela tem sempre uma subjetividade, tá? Seja uma das razões para a complexidade do processo avaliativo, né?
muitos professores desejam torná-lo, né, mais objetivo e preciso, né? Não há como fugir do caráter subjetivo da avaliação, tá? Então, a tomada de consciência do professor sobre o seu envolvimento pessoal ao avaliar impulsiona observar mais e melhor as crianças, tá? Então, é isso que ela coloca aí. Bom, aí ela vai falando sobre as avaliações classificatórias, né? Que não cabe aqui, né? A gente tá só falando da avaliação mediadora. Bom, aí observar para compreender e orientar. Então, para conviver com cada criança, é necessário compreender também as suas experiências de vida, né? Uma vez que a Constituição e o contexto sociocultural das famílias, mudanças de residências, tipos de habitação e tudo mais, né? Então, ao longo de sua atividade na qual se insere a escola, ela é confrontada com muitas e diferentes vivências, né? Então, a observação para compreender e orientar as crianças. Nunca um dia é igual ao outro, ela vai trazer também, né? Então, essa questão da observação. E aí, depois, lá no final, é que ela vai trazer, então, a questão dos princípios da avaliação, que a Fer até já adiantou aí, né, Fer? Princípio de investigação docente, né? Perseguir uma postura de curiosidade, que é isso que a gente tá falando, um olhar observador, né? Princípio da provisoriedade, né? Provisoriedade, realizar anotações, registros frequentes sobre elas, no sentido de que o professor está permanentemente atento, de não deixar agir depois sobre o que observa, valorizando sempre as descobertas individuais, ou seja, o registro, né? E o princípio da complementariedade. Dúvidas, incertezas são naturezas e fazem parte do processo. Nada melhor do que complementar as observações. Então, ela vai colocar um quadro, né, aí com os princípios metodológicos que embasam o processo da educação infantil, a questão da avaliação, tá? Então, esses são os 3 princípios que ela coloca, né? Quando ela fala que nunca um dia é igual ao outro, ela quer dizer isso, né? Então, um olhar investigativo, tá? Então, um olhar observador, um olhar sensível sobre a criança. Isso lembra até uma Vaz, né? Um olhar sensível sobre a criança me dá pistas do que ele tentou fazer, né? Então, isso é até uma Vaz também, né? O princípio de provisoriedade, porque as crianças sempre estão nesse provisório, né? Hoje elas não conseguem, mas amanhã elas conseguem. E a questão da complementariedade, que está sempre complementando essas observações, tá? Vocês não me deixam nem chegar lá. É que a Fer tá ensinando bastante, né, Fer? Tô apostando em você, né? Então, vamos lá. Aí ela vai trazer um quadro, né, que ela vai colocar os princípios metodológicos, a concepção de crianças, os pressupostos, e num dos últimos capítulos, aí para finalizar, né, são 10 capítulos ao todo, ela vai trazer a questão dos pareceres descritivos, né, os pareceres descritivos ou relatórios de avaliação. Então, os pareceres descritivos, né, por que não pareceres descritivos? Aí ela fala que é uma forma que surgiu lá nos anos 70, né, alguma coisa bem... E aí ela fala que essa forma, né, de registro do desempenho das crianças passou a ser adotada, né, como se fosse utilizado também no ensino fundamental e médio, né. E aí, essa, então, tem uma natureza descritiva, né, desses pareceres descritivos. Aí ela fala que são breves, superficiais, repetem, referem a habilidades ou objetivos previstos, né, centram na ação pedagógica do professor, em vez de se referir ao desenvolvimento da criança, são elaborados apenas no final dos períodos para apresentar às famílias, né? Não servido como instrumento de reflexão para as professoras. Essa parte do livro é que eu mais gosto, do final, né? Porque a gente vê tanto na educação infantil os relatórios descritivos, né? Ela não... Então... ela até dá um exemplo aqui, né? Relacionamento da Júlia com as outras crianças, ótimo, bom ou regular. Como se o relacionamento fosse só isso, ótimo, bom ou regular, né? Então, é uma coisa tão assim pra gente pensar nessas práticas avaliativas. Esse livro da educação infantil, né? Um olhar sensível,
ela traz essa questão da gente pensar mesmo quais são, né, as práticas avaliativas da educação infantil. E se a gente não está realmente trabalhando com a ideia de tradicional, né, a pedagogia do exame na avaliação, né, da educação infantil, né? Aí depois ela traz, né, é muito bom esse livro da Jussara. Os relatórios individuais, né, a questão das histórias das crianças, as instituições, né, como fez esse trabalho, e ela vai dando algumas perguntas, né, para como a gente vai fazendo essa questão, mas aí é mais prática mesmo, não cai tanto no concurso a questão prática do negócio, né, cai o que? A questão teórica, né, então o que é a avaliação mediadora para Jussara Hoffmann? Isso é uma coisa que você tem que estar claro na sua cabeça, né? Como é a avaliação mediadora na educação infantil? Isso é outra questão também que precisa estar claro na sua cabeça para você poder responder as perguntas de um concurso, né? Perguntas muito específicas, como essa que a Fer colocou, né? Princípio da investigação, da provisoriedade, da complementabilidade. Eu nunca vi em prova nenhuma, né? Essa tão específica dentro de um livro, né? VUNESP não tem a característica também de muito específica, ela tem uma junção, como são vários autores que falam da avaliação, não é só a Jussara, nós temos Rosenberg falando da avaliação também na educação infantil, nós temos Luquezzi, nós temos Freitas, nós temos vários deles falando da educação, da avaliação, isso dá base, junta a lei também, dá base para a VUNESP juntar, fazer uns 2, 3 autores numa mesma pergunta, porque eles tratam da mesma ideia ali, né? Então isso dá base para a VUNESP fazer isso. Bom, aí depois, para finalizar, né, ela vai tratar essa questão do tempo, da observação e tudo mais, e depois ela vai falar sobre a elaboração de dossiês e relatórios de avaliação, né? E aí ela vai falar o que é esse dossiê e como são esses relatórios, essa observação. Ela puxa a Madalena Freire, né? Madalena Freire tem um livro maravilhoso que fala sobre observação e registro docente, né? Então essa questão da observação, né, é uma ação estudiosa, ai, tão bonito isso, a observação é uma ação estudiosa da realidade, estudo quando tenho uma pauta, quando eu direciono o meu olhar, quando eu observo, eu ordeno, seleciono, diagnóstico significados, classifico questões. É uma ação altamente reflexiva. É diferente de registrar mecanicamente tudo que se vê ou ali ou está se olhando. É lindo esse da Madalena Freire. É outro também que eu indico para quem trabalha com a educação infantil aí. É maravilhoso esse livro da Madalena Freire. Ela veio aqui em São Carlos já dar uma palestra. Foi falar, né, desse livro e tudo mais. Foi maravilhoso. Bom, aí vai falar o que relata as crianças, né? Analisando os relatórios, ela vai trazer como faz. O recorte que já é mais prática, né? A questão da percepção do caráter avaliador. E ela vai mostrar os relatórios. Depois, no capítulo 10, para finalizar, ela vai falar relatórios gerais da ação pedagógica, né? E aí percebe-se o dia a dia do professor do infantil como muitas tarefas a cumprir, né? E aí ela vai falar um pouquinho, recortes de alguns relatórios ilustrativos, né? De professores por conta da pesquisa, né? E aí, para finalizar, né, ela vai falar que esses estudos, ela vai concluir sem finalizar, né? Ela vai falar que a ideia mesmo é mexer com as nossas concepções de avaliação, né? E que parece tão estruturadas, mas na verdade a gente pode pensar, né? Desestabilizando diretores, coordenadores, funcionários e até mesmo as crianças, né? E aí ela vai falar que a prática avaliativa não interfere apenas na relação professor-criança, mas nas múltiplas relações que se estabelecem entre os elementos da ação educativa, as vivências de todas as constitutivas do processo, né? Então, ela vai finalizando o livro aí pensando, concluindo sem finalizar, né? Que ela vai pensando sobre essa questão da avaliação na educação infantil. Então, precisa ter em mente aí, né, o que é a avaliação mediadora. Eu acho que isso é fundamental, vocês ter esse conceito bem
né, certinho aí na sua cabeça. Então, a avaliação mediadora, ela necessariamente engloba a intervenção pedagógica, a ação, reflexão, ação, tá? Eu acho que isso tem que colocar aí no mapa. E essa questão desse olhar atento, esse olhar sensível, esse olhar reflexivo sobre a criança e sobre os seus registros também. Quando você registra e se questiona, não apenas coloca aquilo no papel, tá? Então eu acho que isso é o fundamental aí pra gente fechar esse livro que é, como eu disse pra vocês, é maravilhoso, um dos livros que realmente vale a pena ter aí na biblioteca, né? Avaliação e Educação Infantil, um olhar sensível, ó, eu tô falando até errado, um olhar sensível e reflexivo sobre a criança. Esse vale a pena, tá? Esse eu tô falando que vale a pena, tem uns que não valem, mas esse ele é ótimo, tá? Ele faz, e ela nesse livro, ela traz tanto a ideia da avaliação mediadora, que ela tem um outro, né? Ela tem até um que chama avaliação mediadora, da pré-escola à universidade. Ela tem um só avaliação mediadora, tem esses outros textos, né? E aí ela vem com esse, um olhar sensível e reflexivo sobre a criança. Espero ter passado aí para vocês, entendido, respondido as dúvidas, né? Ricardo e Fer, que estão estudando pra caramba aí, né? Espero ter ajudado aí vocês a compreenderem. E a gente volta com mais uma. Nossa, meu Deus, mais uma nada, são 10 horas já. Eu vou ter que deixar a Rosenberg para quarta-feira, então, porque já passou aí muito do nosso horário. Eu programo mais ou menos 1 hora de cada live, né, com as lives aí, mais 1 hora a mais aqui, eu já tô cansada, tá? Ai, segunda-feira é complicado, mas quarta-feira estamos juntos aí com a Rosenberg. E quem mais tá faltando? Talvez eu até consiga terminar os avaliadores, vamos colocar assim, o povo da avaliação, né? Tem o Freitas da avaliação, se eu não me engano, se eu não tô maluca. Deixa eu pegar o edital aqui. Né? Eu fiz a Hoffman, tem o Freitas, a Rosenberg. Eu vou começar com a Rosenberg, né? Para finalizar, porque ela fala da educação infantil. Então eu vou fazer a Rosenberg, depois eu venho pro Freitas e o Vasconcelos, tá? Vou fazer assim, vai a Rosenberg, o Freitas e o Vasconcelos. O Luquez, ele já tá lá no site, tá? Apesar de tá uma aulinha super simples lá no site, mas tá essencial que cai no concurso, tá bom? Então é isso. Beijo, boa noite, obrigada pra vocês. Até quarta-feira, às 20h45, tá? Talvez na sexta eu consiga entrar um pouco antes, mas na quarta eu ainda tenho esse compromisso aí antes das 20h45, tá bom? Beijo!